Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição da Visão de Jogo. Cá estamos, Nuno Vieira, diretor do jornal O Jogo, Sofia Oliveira, analista de futebol e também pode jogar em diferentes posições no campo, e eu, Luís Freitas Lobo, que vivo com uma bola na cabeça, como gosto de dizer. Estamos aqui em mais uma jornada do campeonato, faltam 6 jogos para acabar o campeonato, 7, porque vamos ter daqui a pouco, para seguir também aqui na TSF, o Sporting de Braga. Jogo importante numa jornada que colocou frente a frente os 6 primeiros classificados. Respeitar também e bem este Vitória Santa Clara. A Vitória venceu 1-0 e aproximou-se do 5º lugar. 2-0, é verdade, marcou também a acabar o segundo golo e portanto meteu-se a 1 ponto da zona europeia. Mas de facto o grande jogo foi o clássico Porto-Benfica. Repetiu-se o resultado da primeira volta. O Benfica venceu por 4-1 e diria que mais do que vencer por 4-1, dominou totalmente o jogo, até ao ponto de o resultado, do meu ponto de vista, traduzir a verdade e poderia até ameaçou, teve oportunidades para isso, para fazer mais golos. Como é que se explica isto? Como é que isto é possível? É a questão que vamos aqui falar e debater, e passava a bola para a Sofia, jogando por fora ou por dentro, mas de certeza passei a jogar com qualidade e tentar dar a primeira nota de explicação tática ou técnica para esta vitória do Benfica no Dragão. Olá Luís, olá Nuno, olá a todos os que nos estão a ouvir. Passaste-me assim a batata quente. É, a bola a queima, é daquelas para receber. Agora ou tens técnica, agora ou és o Samu ou és o Pavlidis, decide. Ixi, assim a pé juntos. É assim mesmo. Não, mas havia um jogador que nunca sentia pressão sobre a bola, que era o Busquets. Ele saía sempre de qualquer forma, às vezes só com fintas de corpo. Não, o Pedri também não é, esquece, não lá. Sim, não consigo. Portanto, olha, vou por aqui, vou começar por aqui. Acho que foi um jogo previsível em termos de encaixe. Acho que o gol cedo veio acentuar esse encaixe, mas sinceramente, mesmo que o Benfica não tivesse marcado aos 45 segundos, acho que o jogo seria muito parecido ao que vimos na primeira parte, com um Porto a tentar ser mais dominador em termos de organização ofensiva, ou seja, a tentar controlar o jogo por aí, e com o Benfica sempre muito preocupado em acionar as suas setas, sobretudo Aktürkoğlu, que foi um dos melhores jogadores do Benfica na minha visão, para conseguir atacar as costas e o espaço que o Futebol Clube do Porto deixava. Sinceramente, o Futebol Clube do Porto, independentemente dos bons sinais que foi dando até aqui, e vinha de 2 jogos bem conseguidos, 2 jogos em que se sentia o crescimento da equipa, tanto do ponto de vista coletivo como até de algumas figuras do ponto de vista individual, e tínhamos feito aqui nota da bela exibição de Alan Varela frente ao Estoril, a um nível que ainda se calhar não o tínhamos visto esta temporada. O próprio Fábio Vieira, que de resto foi um dos melhores do Futebol Clube do Porto, se não o melhor mesmo do Futebol Clube do Porto, percebia-se que ainda não estava capaz de, quando o nível competitivo subisse, se impor. E eu sempre achei, sinceramente, que o Bruno Lage se iria aproveitar da coragem de Martin Anselmi, da coragem ou da ingenuidade, e é aqui que começa um bocadinho o debate, porque eu creio que é muito isto, e sobretudo isto, há quem concorde com a perspectiva de que um treinador corajoso é um treinador como Martin Anselmi, que independentemente do adversário que está do outro lado e até das próprias fragilidades individuais do plantel, tenta morrer com as suas ideias, e há quem ache que isso não faz qualquer sentido porque a probabilidade de insucesso é maior. E agora vou lançar aqui o Nuno para que o Nuno me possa dizer em que lado é que está da barricada. Permites-me, Luís? Sim, força, claro. Quem tem a moderação é quem tem a bola, eu permito tudo. Bom, boa tarde. Eu acho que o jogo praticamente acaba ali ao minuto 40, ou ao segundo 40, porque nada faria prever um golo assim tão cedo não é normal acontecer, e muito menos num clássico, e muito menos com tudo aquilo que se esperava do jogo. E vamos por partes. Eu não achava que o jogo ia ser partido, como referimos aqui na semana passada, achava que ia haver muitas oportunidades de golo, parte a parte. Houve algumas, não houve assim tantas do lado do Porto, em especial na segunda parte não houve quase nenhuma.
mas houve situações que na primeira parte poderiam ter dado o empate do Futebol Clube do Porto. Sim, lembramos-nos do lance do Mora sobre o António Silva e daquele cruzamento do PP para o Samu. Que o Samu não emenda, sim. Mas eu acho que dado o cariz de clássico do jogo, dado até a pressão, de certa forma, que André Vilas-Boas colocou internamente, dizendo que é o jogo da época, o Porto a jogar em casa, o Porto numa má época, em terceiro lugar, tentar ainda alcançar algo mais que nós já tínhamos aqui dito, que muito dificilmente conseguiria, só mesmo agarrados à matemática é que poderiam sonhar com algo mais do que o terceiro lugar. Eu sinceramente acho que nem o mais otimista dos benfiquistas, nem o mais pessimista dos portistas estaria à espera de uma noite assim com um resultado desnivelado, exatamente igual ao da primeira volta. E a forma aquilo que eu acho que deve mesmo preocupar o Futebol Clube do Porto é a ausência. O Porto roeu como um baralho de cartas na segunda parte. Em especial quando o Benfica marcou o terceiro golo, mas já no segundo deu sinais de quebra, e foi tanta a superioridade do Benfica, foi um jogo tão diferente em termos de competência, e apresentou a diferença de qualidade entre uma equipa, entre os jogadores de uma equipa e os jogadores da outra, foi tão grande que acho que não dá. Mas, Nuno, estamos de acordo que os dois treinadores levaram para o jogo ideias completamente diferentes em termos estratégicos. Sim, levaram, mas o que também acho que deve preocupar o Futebol Clube do Porto, o universo Porto, é que Martino Anselmi não conseguiu encontrar um plano B no meio daquela derrocada. Não conseguiu acionar nenhum plano de emergência para travar aquilo que estava a acontecer na segunda parte e que toda a gente estava a perceber que ia redundar numa tragédia, como numa tragédia aos olhos do Futebol Clube do Porto. Claro que estamos a falar de um jogo de futebol, há tragédias bem piores, infelizmente. Mas o Benfica limitou-se a passear na segunda parte, fruto também da sua competência, fruto da forma como se apresentou em campo. O Benfica foi uma equipa equilibrada em todos os aspectos. Já falamos aqui da variabilidade que a equipa tem no meio campo, já falamos aqui, goste-se ou não se goste, da influência que Di Maria tem na equipa, principalmente nestes jogos grandes em que às vezes um último passe é decisivo, e ainda não falamos, mas poderemos falar mais profundamente também da exibição de Pavlidis e dos golos e da forma como ele oportunamente fez a diferença no jogo. Mas acho que é um jogo basicamente que dá razões para o Benfica encarar com muito otimismo esta reta final. Acho que era a vitamina de que o Benfica estava a precisar, o Benfica que já vinha dando alguns bons sinais nas últimas jornadas, e é um sinal que o Futebol Clube do Porto precisa de parar para refletir, e tem muito para refletir. Não, repara, eu acho que em relação à questão do treinador corajoso ou do treinador que quer as suas ideias, ou ingênuo, como tu referiste, eu acho que um treinador tem que ser, sobretudo, inteligente e tem que perceber a realidade que o rodeia. Mesmo que não lhe permita a situação colocar em prática todas as suas ideias, tem que fazer taticamente o mais indicado. E penso que morrer nunca é uma boa ideia, quando não se tem de facto essas capacidades para colocar em prática essa ideia de jogo. E penso que é nesse enquadramento que coloco neste momento o Anselmi. Tenho uma ideia, já o falamos aqui desde o início da sua chegada a Portugal, não tem jogadores para colocar em prática, muito menos quando os graus de dificuldade atingem o máximo, que são os clássicos em Portugal. Uma coisa é fazê-lo contra o Aves ou o Estoril, que foram as últimas vitórias, outra coisa é fazê-lo num clássico frente ao Benfica. A equipa não tem, eu escrevi aliás na antevisão ao jogo, no jornal O Jogo, que o título era mesmo Procura Centrais para uma viagem tática perigosa. E o Porto não tem esses centrais, nem tem de facto esses médios neste momento.
sobretudo tirando o Eustáquio dessa posição. Eu acho que a ideia de Eustáquio para início de construção é ótima, a ideia de Eustáquio para central do ponto de vista defensivo conceptualmente compromete a ideia. Tu estiveste a comentar o jogo e certamente reparaste que muitas das vezes o Eustáquio era o homem que ia às bolas aéreas para dividi-las. Quer dizer, se há coisa em que não faz qualquer sentido que seja o Eustáquio digamos, o mandatário para a missão, é disputar essas bolas aéreas, não é? E isso foi uma coisa que Martin Anselmi não conseguiu mudar ao longo do jogo. Sim, mais uma nesse razão. caso é alarmante. Sim, mais uma razão em relação àquilo que dizia. Portanto, para as duas equipas, mesmo que o jogo não permita muitas vezes o chamado jogar bem, há que ser taticamente inteligente para fazer o mais indicado, até para proteger a equipa dos seus defeitos, ou das suas debilidades, ou das suas fragilidades. Acho que o Porto faz exatamente o contrário. O Porto expõe as suas fragilidades jogo após jogo, e ontem expô-las de uma forma demasiado evidente frente a um Benfica que soube. Claro, é evidente que o impacto de um golo no primeiro minuto é enorme, e sobretudo num jogo destes. Mas a partir daí aliás, a primeira reação e o grande plano que dá do Diogo Costa é dizer que há muito tempo para jogar. É isso que ele transmite à equipa. Vocês não sentem que o Porto reagiu? Porque eu acho que o Porto teve ali um momento bastante interessante a seguir ao golo do Benfica. Ou seja, eu acho que houve ali momentos em que o Porto se conseguiu instalar, em que o Porto conseguiu até ser agressivo e competente na reação à perda. Víamos várias recuperações do Futebol Clube Porto até em zonas mais adiantadas, vimos ocasiões de golo, vimos outras situações que não se transformaram em ocasiões de golo por falta de definição dos jogadores em zonas mais adiantadas do terreno. Ou seja, eu não, apesar de ter sido um jogo desastroso para o Futebol Clube Porto, e que qualquer coisa que eu diga de positiva possa parecer caricata, tendo em conta o resultado e até o resultado que poderia ter sido, porque, como disseste bem, Luís, o resultado poderia ser muito mais carregado para o Futebol Clube do Porto, eu acho que houve uma reação do Porto. Eu não estou de acordo com a ideia de que o Porto não teve qualquer tipo, ou seja, se envolveu em apatia. Eu acho que depois do 1-0 do Benfica, que foi marcado aos 45 segundos, o Porto reagiu, e o Porto conseguiu ter bola e conseguiu trocar passes e conseguiu circular com alguma qualidade, e o Benfica, por outro lado, teve muitas dificuldades em trocar mais do que 2-3 passes, em defender-se. O Porto foi batendo a pressão aqui e ali, o Fábio Vieira em jogo, o próprio Alan Varela também a conseguir tocar na bola com algumas vantagens. Eu pelo menos aquilo que eu senti foi que houve uma reação do Porto, mas que mesmo no período dessa reação, tendo em conta todas as debilidades da equipa defensivamente e os vários erros que foi cometendo, até nesse período de reação o Benfica podia ter marcado, porque qualquer ataque do Benfica era perigoso para a baliza de Diogo Costa. Sim, é uma reação instintiva, selvagem e primária. E acho que tem muito a ver com o baixar do bloco do Benfica. Sim, duas coisas, são coisas diferentes que vão se cruzar. Diria que é uma reação instintiva, selvagem e primária. Não é uma reação pensada, inteligente e evoluída do ponto de vista das espécies futebolísticas. Acho que a equipa, sim, de facto, naturalmente sentiu-se ferida quando sofre o golo no primeiro minuto, e passou a correr mais, passou a chegar mais vezes aos tais duelos, conseguiu circular a bola uma ou outra vez. Havia ali uma ideia até inteligente, interessante, do Fábio Vieira flutuar, digamos assim, de um flanco para o outro, e é natural que o Porto, mau era que não tivesse também esse momento de reação e o momento em que se instalasse logo no início do jogo, fisicamente disponível para entrar no meio-campo do Benfica. Não sentia que isso tivesse nunca um jogo posicional bem definido, e quando falo um jogo posicional é a colocação dos jogadores em posições que lhe permitissem acertar uma circulação de bola e troca de passes em triângulos até construir oportunidades de forma clara. As oportunidades que as criou foram em momentos em que o jogo se partiu, em que o Florentino perde uma bola e o Fábio Vieira sai em contra-ataque, ou então numa saída errada do António Silva em bloco baixo. Em todos os outros momentos, o Benfica foi uma equipa que percebeu desde o início que ia acontecer essa reação do Porto, naturalmente, uma reação forte, com os jogadores a crescerem para cima da sua área, e nesse sentido a equipa baixou um pouco mais o bloco,
naturalmente. Acho que a grande preocupação tática, e essa acho que é um sinal de inteligência por parte do Bruno Lage, foi ter a equipa em organização defensiva sempre de forma a não dar esses espaços, a retirar a profundidade ao Porto, mesmo que baixando mais o bloco, mesmo que tivesse mais dificuldades em sair. É verdade, em alguns momentos nessa reação do Porto, que durou ali 25 minutos a seguir ao golo, a equipa baixou e teve algumas dificuldades em sair. Eu estava a comentar o jogo em direto e referi nisso, sobretudo no corredor central, porque o Cockchu começou a condicionar Varela depois do golo, que foi muito cedo, começou logo depois a recuar e a jogar de perfil com Florentino, e mais do que querer recuperar bolas, queria interceptar bolas. Por isso é que Di Maria foi um jogador que recuperou mais bolas, porque interceptou-as muito, que entravam no flanco esquerdo do ataque do Porto. E depois tinha ativado sempre os espaços para o contra-ataque, ou para a saída rápida, que depois lança-se o contra-ataque, porque o Porto cobria mal o momento da perda da bola. E a Turkoglu entrou bem pelo lado esquerdo, ganhou muitas bolas nas costas da defesa do Porto, a defesa subida, desposicionada, desequilibrada, e nesse sentido acabou por marcar sempre a tendência tática do jogo. Por isso eu também referi aqui a semana passada que a porcentagem de posse de bola, ou da equipa que tivesse mais bola, ou a equipa que estivesse a crescer para cima do adversário, não queria dizer que tivesse necessariamente... Sim, o Porto acaba com 70-30 na primeira parte. Portanto, isso não reflete o controle tático do jogo, nem a iniciativa tática do jogo, porque muitas vezes confunde-se a iniciativa tática com uma equipa ter iniciativa ofensiva. Na minha leitura, são coisas diferentes. Iniciativa tática é controlar o jogo mesmo estando 30-70, como tu referiste, em relação à posse de bola. E, portanto, isso aconteceu porque o Benfica ficou a ganhar cedo e, portanto, soube que tinha que proteger essa vantagem perante aquela reação instintiva, selvagem do Porto, mas taticamente desorganizada do ponto de vista de continuidade, para depois disparar os seus momentos no jogo, porque aquilo ia passar. E passou. E quando passou, o Benfica chegou ao 2-0 e poderia, na primeira parte, inclusive, ter chegado a mais golos. O segundo tempo já permitiu que o Benfica subisse o seu bloco, jogasse por dentro do bloco do Porto e chegasse a uma vantagem clara e indiscutível numa segunda parte em que o Benfica passeou em campo. Eu acho que estrategicamente foi um jogo muito bem conseguido também por parte de Bruno Lage, porque a partir do momento em que se vê a ganhar logo no primeiro minuto, apesar dali da verificação do VAR ter demorado ali um bocadinho de tempo ainda a validar o golo, acho que o Benfica convidou, foi mais esse aparente domínio do Porto consentido pelo Benfica do que propriamente mérito do Porto, que foi um bocadinho mais com o coração. Não teve o mérito, aquilo que a Sofia falava, naquele momento sim, o Benfica teve algumas dificuldades em sair, a acertar os passos de transição para o defesa-ataque durante aqueles 25 minutos, mas a equipa nunca se desorganizou defensivamente, que era a prioridade, e depois começou a acertar por fora a saída, sobretudo pela esquerda. Mas o Porto, na organização ofensiva, nunca teve grande critério. Nunca foi uma equipa muito esclarecida. Fez duas ou três jogadas interessantes, mas com o jogo partido, sim. Pôs sempre a jeito. Percebia-se com uma saída. Eu acho que foi mais falta de qualidade individual do que propriamente falta de trabalho no posicionamento dos jogadores. Porque eu sinceramente, ao contrário do Luís, eu acho que os posicionamentos estavam lá. O Porto, por exemplo, teve a questão do losango no meio campo, com o Alan Varela mais recuado, depois o Fábio Vieira derivava com o PP, trocavam de lados e o Rodrigo Mora atrás do Samu, o Moura e o João Mário sempre a darem muita largura. Agora, eu acho é que alguns jogadores estão completamente desconfortáveis com as missões que lhes são concedidas por Martin Anselmi, e acho que o caso mais evidente é o de Francisco Moura, porque ele é um lateral ofensivo, um lateral com chegada, mas é um lateral, não é um ala, e nestes jogos em que o nível sobe, nota-se, ele fica realmente mais condicionado pelo que não consegue fazer defensivamente e pelo que não consegue oferecer ofensivamente, porque depois está tão desgastado que nem para a frente nem para trás, e prova disso foi aquele lance em que o Porto, logo a seguir ao 3-1, tem uma possibilidade de o Francisco Moura se acercar com muito perigo da baliza de Trubin, e o cruzamento de Francisco Moura não tem qualquer sentido. Não sei se recordam desse lance em que o Porto ganha vantagem pelo seu corredor e a bola do Francisco Moura é cruzada sem qualquer sentido, quando vinham vários jogadores do Futebol Clube do Porto de trás para a frente a poderem aparecer em zona de finalização. E depois PP completamente desaparecido da partida. Rodrigo Mora é um menino com muito talento, mas obviamente ainda não está capaz de ser sempre consistente nas suas ações e ter sempre qualidade nas suas ações. João Mário faz um jogo para esquecer. Os centrais, enfim, nem sequer consigo comentar. O próprio Diogo Costa, que já passou muito mais uma
imagem de segurança para a equipa. De resto, acho que ele poderia ter feito bem melhor em pelo menos 2 golos. E o Samu, enfim, eu acho que já fui demasiado crítica do Samu, mas sinceramente a expressão que eu costumo utilizar é espero que o Porto engane alguém com o Samu, porque não acho que seja avançado para o Porto. Eu acho que o problema é individual e é coletivo, e as duas coisas não podem ser dissociadas e são cruzadas no jogo. Acho que o Porto não tem jogo posicional do ponto de vista da criação de jogadas de envolvimento. Pode, em alguns momentos, com a inteligência dos jogadores, encontrar esses espaços ou esses momentos de triangulação, mas por sistema não tem. Acho que a estrutura em si, que é um ponto de partida para a dinâmica, não corresponde àquilo que são os jogadores, nem às exigências que lhes colocam. Claro que jogadores como Fábio Vieira, como Mora ou como PP podem encontrar sempre uma saída para perceberem onde se devem colocar e trocar a bola entre si. Agora, coletivamente, acho que este Porto é uma equipa disfuncional num sistema que não se enquadra nas características dos jogadores e que tem uma exigência tática de movimentos, e enquadra nisto também naturalmente a subida dos laterais, que não permite que o tal lado da individualidade também possa aparecer. Acho que o problema cruza a individualidade com o coletivo. Tudo isto que acontece no Porto neste momento, e lá está, e tiveram em campo os tais criativos todos, não é? do Porto, quer o PP, quer o Fábio Vieira, quer o Mora. Alan Varela, que não é propriamente um criativo, mas é um meio que sabe mas é um jogador, não é? Embora e o próprio Eustáquio construído desde trás, não é? Portanto, mas em nenhum momento há de facto a definição de um jogo posicional. Portanto, eu não acho que a questão seja individual, torna-se inconfortável individualmente para todos os jogadores, porque há uma coisa que eu em nenhum momento coloco em questão, é a vontade dos jogadores jogar bem, ganhar e conseguirem produzir bom futebol, só que estão de facto guiados por uma ideia disfuncional em relação às características que os jogadores têm dentro deste Porto. Este Porto tinha que ter neste momento uma simplificação de processos, porque de facto Martín Anselmi pegou no Porto e naquela altura disse que era um treinador com uma ideia de jogo interessante, mas desfasada no tempo, porque necessitava de uma pré-época, e desfasada da realidade, porque necessitava de outro tipo de jogadores. Quando chegou, o Porto estava com os mesmos pontos do Benfica. Agora está a 12 e completamente fora de qualquer luta pelo campeonato. E isso não é por acaso. Portanto, isso tem muito a ver com a perda de referências táticas que a equipa tinha e que passou a ter nesta altura umas areias movediças onde se joga todas as semanas, e perante adversários do nível do Benfica, naturalmente que a equipa acabou por se perder em campo. Acho que Anselmi deve, nestas últimas jornadas, com quase tudo perdido, embora haja aqui um aspecto relevante que tem a ver com o facto do Porto conseguir ou não ficar em terceiro lugar, porque se não conseguir ficar em terceiro lugar, praticamente não vai haver férias para os jogadores que ficarem, que acredito que serão alguns, porque com o Mundial Clubes e logo a seguir pré-eliminatórias de Liga Conferência, o quadro ficará muito preenchido e não haverá esse período de descanso. Mas acho que deve haver agora um período de reflexão do Porto. Não sei se o estágio marcado para depois do jogo teve muito a ver com essa reflexão. Acredito que não, acredito que será uma reflexão para se ir fazendo ao longo da semana, vendo o pouco de positivo que foi feito e analisando para corrigir o muito de negativo que também emergiu neste clássico, frente a uma equipa claramente diferente a nível de qualidade, mas acho que se deve proteger mais, porque é redutor pensar-se que o Porto está a fazer uma espécie de pré-época, como já ouvi alguém comentar, estava a fazer uma espécie de pré-época para a próxima época. Primeiro, o Porto precisa de ficar em terceiro lugar, não pode andar com experiências e a tentar rotinar os jogadores para aquelas ideias que Martín Anselmi tem muito vincadas e que não dá sinais de querer. Acho muito de querer mudar, e acho muito bem que o treinador tenha as suas ideias e que vá até ao fim com elas. Sim, dá sinais de personalidade. Dá sinais de personalidade.
personalidade, atenção, mas a personalidade tem um limite, que é o grau de inteligência de perceber que a determinado momento já não vais ter hipótese de continuar com aí que eu ia chegar. Com essa ideia. Porque deixa aqui a questão. O Porto está a fazer a pré-época para 25, 26, com estas ideias de Anselmi, mas quantos jogadores deste plantel do Futebol do Porto vão ficar? Essa é que, se calhar, é a grande questão que precisa de resposta. Ou quantos jogadores deste plantel têm qualidade para fazer parte do plantel do Porto que se assume para ganhar tudo? Eu acho que a grande questão é quantos jogadores são necessários ao Porto para colocar em prática essa ideia, o tipo de jogadores que são necessários, de um nível altíssimo, claro, e o preço que eles custam. Portanto, tudo isto está fora da realidade do Porto, desportivamente e financeiramente. Sim, está fora da realidade financeira, mas não me parece que haja grandes dúvidas que o Porto vai atacar o mercado, porque o Porto não pode passar outro ano assim. Vilas Boas, como presidente do Porto eleito há um ano, quando eram depositadas todas as expectativas na mudança de paradigma total do clube, e aconteceu em muitos parâmetros essa mudança radical, como toda a gente sabe, mas no futebol os resultados é que, sim, que mandam, ou seja, não sei se... Falando de futebol, se algo que o Porto sempre protegeu foi os treinadores, como tu sabes, ao longo de mais de 40 anos. Muitas vezes, mesmo perante pesos pesados como o Vítor Bahia ou o próprio Jorge Costa, que está lá na estrutura agora, quando eram treinadores, seja o Mourinho, seja o Otávio. Portanto, não há aqui facilitismos em relação àquilo de ser um treinador forte para todo jogador. Não. O Jorge Costa e o Vítor Bahia chegaram a sair. Um teve que sair do clube mesmo. Portanto, perante aquilo que foi a defesa do treinador. Quando esta época aconteceu isso, dos jogadores contra o treinador caiu logo. E o treinador, que era uma aposta de risco, foi uma aposta de ruptura em relação até ao passado, como se sabia-se naturalmente, porque até criou uma clivagem de balneário e entre até relações pessoais, que depois tem uma transfer naturalmente para o dia-a-dia do trabalho, e a verdade é que a facilidade com que se deixou cair Vítor Bruno contradiz totalmente aquilo que tem que ser uma liderança forte, na minha opinião, e até inclusive... Enfim, não quero resgatar esse tempo outra vez, porque isso foi um período que o Porto passou esta época. PP ter aquele desrespeito perante um treinador, falou-se num processo disciplinar, o jogador continuou como se nada fosse. Portanto, isto nunca aconteceu, nunca tinha acontecido no Porto. E, portanto, eu acho que é, de facto, o que tu disseste, está lá no zero, ou ano de reconstrução, ou como lhe quiserem chamar, mas a verdade é que tem sido um ano de falta de identidade. Mas eu acho que já estamos aqui a meio, Sofia, só porque, não sei se queres acrescentar mais alguma em relação a isto. Não, queria só olhar mais para a questão do Benfica. É exatamente, porque era isso mesmo que eu ia referir isso, porque íamos querer passar para a parte do Benfica e para a vitória do Benfica, por como é que é possível chegar de facto ao Dragão e poder ter goleado por mais golos e pela forma como esteve no jogo do princípio ao fim. Força. Eu acho sinceramente que este é o jogo que Bruno Lage sabe jogar melhor. Este jogo de ataques rápidos, de alguns momentos, nomeadamente no final da primeira parte e no segundo tempo, em alguns casos, recuperar a bola alto e a partir daí lançar as setas na direção da baliza contrária. Acho que este é o jogo que mais ou que melhor veste o técnico do Benfica, e prova disso são algumas das exibições do Benfica na Liga dos Campeões, em que realmente, quando a componente estratégica tem aqui uma outra dimensão, Bruno Lage tem quase sempre conseguido corresponder. Houve casos em que não conseguiu corresponder e que as coisas correram amplamente mal, mas eu acho que as melhores exibições do Benfica... Reconheço, claro. Eu acho que, sinceramente, esse é o maior mérito de Bruno Lage. Não, eu diria que o maior mérito foi ter colocado os jogadores mais confortáveis dentro de campo, mas o segundo... Aí está. Exatamente o oposto de Anselmi. Sim, nesse sentido... Lá está, não é individual, é coletivo. Acho que isso dava para outro podcast, porque eu não sou tão dramática quanto tu na questão coletiva do Porto, ou seja, não acho que esteja assim também tudo, ou seja, que não se aproveite nada. Não é isso, não Sofia, estou muito de acordo com isso. Deixa-me esclarecer isso. Quando eu refiro à questão coletiva, está enquadrada
Isto tem nomes próprios. Para colocar em prática uma ideia coletiva é preciso individualidades. E aí sim, vou ao encontro de ti quando falas nas individualidades. Mas individualidades é para dar corpo a uma ideia coletiva. Não é para um jogador só certo, brilhar. Mas eu também não portanto sei as duas coisas cruzam-se. A minha questão é que eu não sei até que ponto é que este plantel do Futebol Clube do Porto, por exemplo, teria sucesso numa estratégia parecida à que Bruno Lage teve no Estádio do Dragão. E eu vou explicar-te porquê. Porque, por exemplo, ter um Coxo, ou ter um Actur Koglu, ou ter um Di Maria, ou ter um Carreras, ou até ter um Otamendi é completamente diferente, mesmo para este tipo de jogar que o Benfica aplicou, do que teres um Fábio Vieira, um Rodrigo Mora, um Leão Pérez, que são jogadores... Não podes expô-los tanto às fragilidades. Eu acho que, sinceramente, este tipo de jogo muito baseado nos esticões, na bola para a frente, o Coxo, por exemplo, não é um médio de gestão de ritmos de jogo, é um médio que até se sente bem em campo aberto, a recuperar a bola com espaço e a lançar no espaço. O Florentino não é um médio de gestão de ritmos de jogo, é um recuperador, mais do que qualquer outra coisa. O Auschwitz também faz um bocadinho de tudo, mas está muito longe, exatamente, está muito longe de ser um médio de gestão de ritmos de jogo. Portanto, o Benfica, na minha opinião, até se sente mais confortável, o Benfica de Bruno Lage, perceba-se, quando não tem de ser o protagonista do jogo do que quando tem de assumir, e isso eu venho dizendo ao longo da temporada. Portanto, sinceramente, eu acho que estes são os jogos em que Bruno Lage se sente mais confortável para poder lá está, colocar a sua equipa bem, digamos assim. Porque é um pouco a sua ideia de jogo, e lá está, por aquilo que te referia, colocar em prática a ideia de jogo tem que ter condições para isso, e estes jogadores dão-lhe essa condição. Não têm jogadores, de facto, e concordo com a tua visão, lá está, mais uma vez o tal questão do individual e do coletivo, jogadores de gestão de ritmos de jogo no meio campo, são jogadores diferentes desse tipo, como tu referiste em relação ao Florentino, Coxo e Austin, um recuperador que fecha e abre, Coxo que é um jogador mais... taticamente, isso aí está é um jogador que percebe o que a equipa necessita. É um simplificador. E é um jogador que percebe onde está o problema e vai lá resolvê-lo. Certo, portanto, exatamente. Nem que seja quando a bola não lhe passa, mas ele está lá a ocupar o espaço certo. Sem dúvida, e vai lá e sabe o que a equipa precisa para apagar o fogo. Mas Florentino é um equilibrador. Mas tu não concordas que esta ideia pode até assentar num jogo desta dimensão, mas, por exemplo, quando isto sucede, e aconteceu várias vezes ao longo da temporada com o Benfica, com o Estoril em casa ou com o Moreirense em casa, em que o Benfica concede em demasia, pelo menos a meu ver, a iniciativa, isso já é um bocado estranho. É, sem dúvida, por isso e aconteceu esta época. Já tem acontecido, vezes. Aliás, temos falado desta época em relação àquilo que tem sido as luzes e as sombras das exibições dos três grandes, exatamente. Também já do Sporting, também aqui já fiz várias vezes essa análise mais crítica. Jogos, portanto, isso acontece. Agora, é este jogo em si. Agora, é este jogo que nós estamos a analisar neste momento. Aí podemos partilhar e entrarmos para uma análise mais global. Sim. Isso depois tem réplicas. Agora, quando tu pedes uma equipa para jogar assim, depois ela vai ganhando automatismos. Agora, aquilo que falávamos era como é que é possível o Benfica chegar ao Dragão, o que já não acontecia não sei há quantos anos, e vencer por 4-1 de uma forma clara perante um Porto, e como é que é possível o Porto não ter conseguido essa reação, tirando aqueles momentos que eu diria mais instintivos do início. Mas continuavas, não sei, estavas a falar, Sofia... Não. Eu ia dizer que o Benfica, a qualidade das soluções, a diversidade de opções que Bruno Lage tem, permite-lhe encontrar sempre aqui uma boa solução para cada jogo em função da dificuldade que o mesmo oferece. Por isso, há um conjunto de jogadores que são a base da equipa e tem sido muito pelos mesmos. Mas se trocarmos Pavlidis por Belotti, se calhar a equipa não perde muito, apesar de ontem ter sido pouco tempo e nada conseguir ofuscar o brilho do ponto de lança do Benfica, ou se sair Actur Koglu e entrar Bruma. Ou seja, são jogadores diferentes, mas que dão uma diversidade. Deixa-me pegar aqui na bola para fazer aqui um desafio a vocês. Quais são os jogadores fundamentais, aqueles que não podes tirar mesmo para este Benfica funcionar? Quais são? Estavas a dizer aqueles que entrando e saindo ficam igual, mas... Carreras, Otamendi, Coxo, Ausnes, Florentino. Sofia, queres... Na frente acho que Pavlidis está num grande momento. Houve fases em que Actur Koglu esteve fantástico, saiu porque não estava a render, e entrou o Sheldrup com um rendimento espetacular.
Depois o Sheldrup começou a apagar-se, a Turkoglu ia aparecendo e apareceu Bruma. Nestes dois jogos. Curiosamente, o Bruno Lage não precisou de contar nem com Abduni nem com Bruma. É esta a riqueza do plantel. Exatamente, sem dúvida. E o Leandro Barreiro entrou. Nestes dois jogos, penso que neste tipo de jogos, Florentino e Ausnes são as peças que eu acho que na sala de máquinas do meio-campo agarram a equipa. Sinceramente, eu acho que agarram a equipa. Tu falaste de jogadores importantes na equipa. Sim, aqueles que tu dizes que tiras um e metes outro e fica igual. Sim, ou fica com dinâmicas da riqueza do plantel. Acho que a posição de Florentino de Ausnes e pelo que Ausnes faz é irrepetível. Pela liderança do Otamendi, pelo fluxo ofensivo. Sim, também de acordo contigo, naturalmente. E competência defensiva, apesar de ter ali um outro erro no jogo de ontem, o Carreras. E depois ali do Coxo. E há a questão natural da questão física do Tomás Araújo, que vê-se claramente que está com um problema físico. Não sei se é pubalgia, eu acho que o Pavlidis é muito mais autossuficiente do que esperávamos, na medida em que a bola do Aktürkoğlu no primeiro golo é muito boa, mas a finalização é de craque. É mesmo uma excelente finalização do Pavlidis. O segundo golo do Pavlidis é de uma autossuficiência brutal, porque ele não recebe a bola com qualquer vantagem. Se nós nos recordarmos do lance, ele recebe a bola dentro da área, é verdade, mas não tem vantagem. Ele senta um Pérez e depois sim faz o golo. É espetacular o lance em termos individuais. E depois, pronto, o terceiro golo, sem querer retirar mérito ao Pavlidis, é um excelente momento, nem que seja pelo timing de ataque à bola e pela zona do terreno que ele está a pisar, mas acho que há uma incompetência geral da equipa do Porto e ele aproveita para o cabeceamento. Mas acho que o Pavlidis... Um grande passe de Di Maria, também reconhece isso. Sim, um grande passe de Di Maria, não está isso em causa, mas acho que o Porto ali tem de fazer bem melhor, seja o Diogo Costa, que está num posicionamento algo errático, seja a própria linha do Porto ou os jogadores, porque o Neon Pérez coloca o Pavlidis em jogo, mas não se faz ao lance, enfim, é tudo muito mau. E portanto eu quero aqui, acho que as pessoas que sempre acreditaram no Pavlidis estão a saborear de outra forma esta sua consagração. Sim, e nós aqui várias vezes falamos a qualidade dos jogadores que estava lá, é verdade. Mesmo no tempo em que não estava a fazer golos, pressentia-se que eles iam aparecer, e da importância que ele tinha para a equipa, porque o Pavlidis faz os outros à sua volta serem melhores, enquadra muito bem, está muito longe de ser um ponta de lança só para marcar golos, entre aspas. Antes de ser ponta de lança é jogador, não é? Exatamente, e eu quero fazer também aqui uma meia-culpa relativamente tanto ao Neon Pérez como ao próprio Otávio, porque sinceramente quando o Porto os contratou eu vi ali dois potenciais centrais para o Porto, sobretudo pelo que o Neon Pérez, até mais do que o Otávio, tinha demonstrado não só pela sua passagem por Portugal, pelo Famalicão, mas também pelo que havia andado a fazer pela Liga Italiana, mas até ao momento o Otávio, enfim, tem sido uma casa a arder constantemente, e o Neon Pérez tem sido uma desilusão para mim. Sinceramente, não estava mesmo à espera que ele não conseguisse dar outra capacidade, outra qualidade à linha defensiva do Futebol Clube do Porto. Percebe-se que tem qualidade de passe, tudo bem, mas quer dizer, para um central de equipa grande é preciso muito mais do que isso, e neste momento é talvez o jogador do Porto esta temporada que me está a desiludir mais, porque lá está, nós só nos podemos desiludir com jogadores que nos iludem. Sim, claro. E, portanto, nesse sentido... Também esperava naturalmente mais deles. Agora, a partir do momento em que eles são integrados numa defesa a 3, a situação torna-se um pouco também já com um ponto de interrogação em cima de que é o sistema que os está a encolher. Será que eles não cresceriam mais ao longo da época numa linha de 4 clássica? Eu acho que o caso do Neon Pérez é mesmo esse o ponto. É mesmo esse o ponto. Acho que é o quadro geral da equipa. Mas a Molinense jogava a 3, curiosamente. Sim, eu sei. E é um jogador que está capacitado para jogar com 2 ou com 3. Sim. Por isso... Qualquer central devia estar de alto também nível, não estava tão exposto, atenção, porque também, acho por exemplo, no Porto nós vemos muitas vezes a linha defensiva bastante subida e o Neon, por exemplo, não é um central propriamente rápido para depois ir buscar as costas, ou seja, acaba sendo muitas vezes exposto, e estou de acordo convosco, mas ainda assim eu pensava que a qualidade dele servia para em muitos momentos tapar problemas coletivos, e claramente isso não é possível. Eu acho que tem muito a ver com quem joga ao lado dele nessa linha de 3.
Ou à frente dele também, não é? Ou à frente. Mesmo o apoio, o ao lado. Ou ao lado. Ontem, de facto, o Aktürkoğlu ultrapassou facilmente, no sentido da sua qualidade natural. Tornou fácil a forma como ultrapassava João Mário, para ele João Mário e de um para o União Peras várias vezes. O Aktürkoğlu pode ter mais dificuldades quando tem menos espaço, quando o Benfica tem de assumir mais o jogo. Agora, nestes jogos em que é para acelerar, ele está como peixe na água, fica bastante confortável. Acho que consegue fazer as suas melhores exibições. Eu acho que a equipa do Benfica esteve completa. Dentro daquilo que pode ser o tal debate entre o que é a identidade de Lage ou o que é o lado mais estratégico deste tipo de jogos que favorece mais até se calhar a sua identidade, eu diria que nesse cruzamento ter melhores jogadores ajuda, sem dúvida nenhuma. Qualquer treinador para ser melhor do que o adversário, mas também, sobretudo, eu refiro sempre, mais que o lado das individualidades que podem resolver numa jogada, o lado do coletivo dos jogadores juntos que podem resolver no jogo. E acho que isso foi uma diferença abismal em relação a este Benfica. Sim. E o Benfica, só para rematar também relativamente Sim. aqui à questão Benfica, o Benfica, além de ser uma equipa que tem vários jogadores heterogéneos, como dizia há pouco o Nuno, acho que essa heterogeneidade é muito importante para Bruno Lage também poder tornar a equipa camaleónica, digamos assim, na abordagem estratégica. Acho que tem uma quantidade enorme de jogadores com a tal autossuficiência, ou seja, são jogadores que não precisam de estar por cima do jogo, ou não precisam que a equipa esteja por cima do jogo para fazerem a diferença. O Aktürkoğlu não precisa disso, o Di Maria não precisa disso. Sentem que a bola vai-lhes chegar e eles próprios vão subir acima do jogo. O próprio Amdouni não precisa disso, porque é um jogador que finaliza com uma capacidade brutal. Enfim, são muitos os jogadores do Benfica, o Carreras também, desse nível, e isso faz muita diferença. Faz toda a diferença. Além do clássico, nesta jornada que colocou frente a frente os 4 primeiros, já tivemos o Sporting Braga, agora sim já poderemos fazer o retrato completo desta jornada, e o retrato completo é que o Benfica destaca-se com 2 pontos de vantagem em relação ao Sporting, na luta pelo primeiro lugar, pelo título, pelo campeão nacional, e no terceiro lugar, porque eu acho que tem que já se distinguir claramente estas duas lutas, título e terceiro lugar, o Braga empatando em Alvalade e empatando já mesmo a terminar com o golo de Afonso Patrão, um menino que fez 18 anos há pouco tempo e que foi lançado há pouco tempo, poucos jogos fez na equipa B, só começou a jogar na equipa B em março, porque toda a época tem sido feita na equipa sub-19, que está na luta pelo título. E na seleção de sub-18. E claro, também na seleção sub-18, mas no enquadramento do Braga, certo. É preciso referir isso, é que nem na equipa B estava, só depois de estrear contra o Porto é que entrou ali aqueles minutos, porque só foi titular num dos 4 jogos que fez na equipa B, marca o golo a acabar 87 minutos e empata o jogo em Alvalade. Foi um jogo em que o Sporting entrou naturalmente, como costuma entrar sempre, com Jokers a arrombar a defesa do Braga, mas foram 3 centímetros a mais nessa porta arrombada, pelo menos na visão do VAR, e aquele gol não valeu. Mas acabou por estar a ganhar 1-0, o Braga empata na parte final. Acho que é um jogo que tem muitos fatores por onde podemos pegar. Vou-vos deixar também, porque como eu refiro aqui, a posse de bola faz a moderação e podemos abrir o debate, porque vi sempre um Sporting mais perto do golo, mas um Braga com um guarda-redes enorme, a ordem cheque que manteve a equipa no jogo. Mas o jogo foi muito além disso para entrar naquilo que é um padrão, já não digo de comportamento, mas de acontecimento, que é o Sporting perder pontos na parte final, ou as equipas de Rui Borges. Nuno, queres começar tu? Sim, acho que o Sporting já tem dado alguns sinais das últimas jornadas de ter um comportamento algo periclitante e de viver excessivamente dependente de Gyökeres, porque se atendermos as primeiras grandes oportunidades, inclusivamente não só o golo, mas outras grandes oportunidades da primeira parte, em que o Sporting, de facto, ao intervalo poderia ter chegado com outra margem, outro conforto, que não só 1-0, são todas protagonizadas pelo mesmo jogador, que é o tal o avançado que dinamita as defesas adversárias, que explode e se torna imparável. E o tal avançado que eu digo que pode competir a este nível, seja em que lado for,
uma opinião que vocês se calhar não partilham, já disseram pelo menos que têm algumas dúvidas só vendo, mas eu acho que Gyökeres é realmente diferenciado e que mesmo numa Premier League poderá ter este padrão de comportamento de um avançado verdadeiramente desequilibrador. Deixa-me só fazer aqui um parênteses. Eu não disse que não poderia jogar noutro nível. Eu acho que noutro nível não terá um rendimento tão avassalador como este. É isso. Eu diria que não terá um rendimento de se calhar 40 golos, que é o que ele eventualmente vai atingir. Nem voltando aos limites. Mas que terá este tipo de jogos em que dinamita as defesas adversárias, eu acho que sim. Acho que tem essa capacidade. Mas logo veremos. Para o ano, ou daqui a uns meses já tiramos. Vamos lá ver se é Premier League, porque eu acho que só realmente a Premier League é que lhe traria essas o grande desafio. Sim, é o grande desafio, sem dúvida nenhuma. É a liga mais difícil do mundo. Sim. Também não me desgostaria de o ver em Espanha. Sim, mas aí lá está, e eu acho que ele tem mais capacidade para manter exatamente, também esta toada. Isto partindo do princípio que vai mesmo sair, no Manchester United seria que grande será desafio, sempre não é? uma perda. Sim, acho que o Manchester era a cara dele e acho que era um jogador muito importante que Ruben Amorim recrutaria. Mas, voltando ao Sporting Braga. Voltando ao Sporting Braga. Depois o Sporting criou algumas oportunidades na segunda parte, mas é como dizia há pouco, foi sempre periclitante, nunca se sentiu verdadeiramente uma equipa capaz de matar o jogo. Tem sido evidente noutros jogos também. Criou imensas oportunidades, é verdade. Orniszek fez uma exibição brutal, na segunda parte fez várias defesas e na primeira também já tinha feito e foi um elemento decisivo no Braga. E depois o Sporting a ganhar 1-0 e a poucos minutos do fim, e o Braga, como dizia o mestre Quinito, pôs a carne no assador, embora a carne do Braga ainda é assim um bocadinho terrinha, porque são meninos muito jovens, mas que de facto acabaram por fazer a diferença. Mas bem formados, porque aquele caráter que eles trazem, já trazem da formação do Braga, não é? Entram sem medo neste nível. A Academia do Braga já não é uma academia... E o Diego, por exemplo, não estava disponível para o jogo de ontem, portanto é mais um grande talento. O médio, o Diego, já tínhamos falado dele. Sim. E a jogada, o cruzamento é de Salazar, é um cruzamento muito bem medido. Entrou muito bem no Braga nestes tempos, foi um grande reforço. Estava quase vendido, ou estava vendido. Estava vendido, chegou a viajar. Chegou a estar lá. A verdade é que foi um grande reforço para o Braga voltar, não é? Sim, foi talvez o melhor reforço, porque Fran Navarro também está lesionado agora. Mas grande jogo do Salazar. E acabamos por ver um cruzamento muito bem medido de Salazar, mas é uma jogada que inicia com outro menino que saltou do banco e que depois faz o passo para Furtado e que dá o passo para Salazar, que cruza e tem aquela finalização muito boa, como mandam as regras, de cima para baixo, e é uma finalização excelente e acabou por empatar, mas sem antes ter criado situações assim de verdadeiramente perigo. Lembro-me de um remate de Salazar ainda na primeira parte, que Rui Silva faz uma boa defesa, e depois na segunda parte ali um ressalto que Salazar também não consegue emendar, e Niakate também ainda tenta ali, e a defesa do Sporting acaba por aliviar a bola. Esse foi o do livre, foi o lance livre. Não chegou a haver remate. Sim, não chegou a haver. Sim, é uma meia oportunidade. É uma oportunidade que nem chega a ser consumada em oportunidade. Mas a verdade é que o Sporting, mais uma vez, pôs a jeito e desta vez as coisas correram mal. Outras vezes correram bem. Mas o que é pôr a jeito neste caso? É não concretizar as oportunidades do 2-0, a ter recuado, a ter feito mal as substituições. O que é pôr a jeito neste caso? Eu acho que é tudo, um bocadinho de tudo. Sim. Um bocadinho de tudo. São as substituições que nada acrescentaram, ou pouco acrescentaram, e foi a falta de eficácia na finalização. Há situações ali que de má definição no último passo. Lembro de uma situação, por exemplo, que o Trincão tentou levar até ao fim. Podia entregar ao Gyökeres, que está completamente isolado, na esquerda, e não tem o discernimento para o fazer. Eu acho que também há aqui uma questão mental na equipa do Sporting, o desgaste mental. Fala-se muito do desgaste físico, a fadiga, mas o desgaste mental que tem transfer tático, claro. Jogam sempre os mesmos. A verdade é essa, porque num plantel que tem Morita, Daniel Bragança, Pedro Gonçalves, Nuno Santos e o Simões,
Sim, também sim. é uma baixa importante, porque era um titular quando se lesionou. São 5 jogadores teoricamente titulares, ou seja... Poderem entrar ontem, podiam ter segurado o jogo perfeitamente para o Sporting ganhar. Sim, acho que sim, sem dúvida nenhuma. Por isso acho que o Sporting vive um período de alguma quebra a nível mental, de fadiga mental, porque são sempre os mesmos jogadores, são sempre os mesmos sujeitos a esta pressão. E, são lançados estes meninos também, como o Felicíssimo. Sobretudo no meio campo. Todos os jogadores que tu falaste são elementos do meio campo. São todos do meio campo. E entrar, com todo o respeito, e é um jogador com potencial, como já relevamos aqui, o Felicíssimo não é o Morita, nem é o Daniel Bragança, nem é... O Alexandre Brito não estava a jogar nem bem. É o Simões. Por isso, não percebi. Alexandre Brito. Sim, também poderia ser uma... Que saiu agora... Deixou de ser agora. Sim, deixou de ser a opção. Mas acho que o Sporting está a sofrer bastante pelas baixas que teve por lesão. Está a sofrer bastante, sobretudo no meio campo, e os jogadores acusam essa fadiga. Curiosamente, no momento em que Gyökeres aparece outra vez no seu máximo, a equipa mostra debilidades noutros aspectos que não permitiu que neste jogo, pelo menos, tivesse matado o jogo e tivesse acabado com as dúvidas, com aquele 1-0 que é sempre muito traiçoeiro. Sim. E acabou por se confirmar que é mesmo traiçoeiro, porque o Sporting acabou por perder 2 pontos que são importantes na luta política. Sim, eu concordo com a tua análise, embora volte a incidir, e lá está, eu não gosto muito de ir pelos dados individuais dos jogos, mas se há lado individual que se pode sempre olhar num jogo é quando se olha para o guarda-redes, que muitas vezes não existe, não olhamos tanto nas questões táticas, mas de facto acho que a exibição do Ornichek foi extraordinária, embora tivesse orientado mal aquela barreira. É uma coisa que pouco se analisa no futebol atual, é como os guarda-redes orientam as barreiras, e aquela barreira está claramente mal orientada, mal formada, melhor dizendo, e abrindo um espaço entre ele e o poste, e a barreira demasiado lateralizada em função do enfiamento do último poste, que o último jogador da barreira deve estar no enfiamento do último poste, e de facto a bola nem é muito forte, mas o Gyökeres finalizou vendo bem o buraco que estava aberto. No resto ele fez uma exibição notável que manteve o Braga no jogo até depois poder aparecer o miúdo e empatar. Sofia, qual a tua leitura em relação a tudo isto e em relação também àquela questão que eu colocava, que o Nuno falava, não dizia que o Sporting pôs-se a jeito, mas entendes isso e o jeito é colocar estas questões todas juntas, o recuar, as ausências dos jogadores, tudo. E o desgaste físico, tudo isso. Sim, eu acho que é tudo, é um bocadinho de tudo, vocês já tocaram aí nos pontos todos, não dá para cingir a leitura do momento do Sporting às lesões, aos castigos, temos de olhar para tudo, temos de olhar para as intenções coletivas da equipa, temos de olhar para a falta de acerto em vários momentos em zona de finalização, muitas situações de 3-2, 2-2, 3-3 em que o Sporting não soube definir da melhor forma, e atenção que isto era algo que já vinha com Rubén Amorim. Eu lembro-me de vários jogos em que a equipa conseguia realmente progredir com igualdades e superioridades numéricas e às vezes nem finalizar conseguia. Portanto é um trabalho que já vem sendo débil, pelo menos a meu ver, já desde as épocas de Rubén Amorim, e portanto acho que este é um momento que se previa. Sinceramente não acredito que ninguém esteja particularmente chocado ou surpreendido com o facto de o Benfica ter passado para a frente, porque sentia não só que o Benfica estava num momento de confiança superior, como tem mais opções, como em termos individuais tem mais jogadores em melhores momentos de forma, portanto isto sentia-se que podia acontecer em qualquer jogo. Por exemplo, o Rui Borges falou sobre os últimos jogos, não estou preocupado, isto na conferência de antevisão, não estou preocupado porque nos últimos jogos ganhámos 3-0, ganhámos 3-1, tudo bem, mas o jogo frente ao Estrela da Amadora já deixava vários sinais de que a equipa estava longe de um bom rendimento em termos exibicionais, deixou vários sinais, e o Sporting só conseguiu reencontrar-se na partida muito depois de estar a jogar com mais um jogador. Portanto, a questão das vitórias ou das derrotas, acho que os treinadores também devem ir mais ao preciosismo da análise, para depois, quando estas coisas acontecem, o discurso não ficar naquele lado muito redondo do continuamos a depender de nós mesmos. Ok, mas o que é que isso diz sobre a partida? Muito pouco. Portanto, eu acho que a análise mais minuciosa depois também ajuda um bocadinho os adeptos a perceberem o que vai dentro de campo. Rui Borges também se queixou da questão dos médios, e eu acho que vocês tocam aí
num ponto bastante importante, e queixou-se, entre aspas, que não tem um médio propriamente capaz de gerir os ritmos de jogo, ou seja, não tem aquele médio com aquela capacidade de guardar a bola, às vezes parece que dentro do bolso, e fazê-la desaparecer e fazer a equipa circular da melhor forma. Se for passo vertical é passo vertical, se for passo para trás é passo para trás, se for para o lado é para o lado, mas que saiba interpretar isso da melhor forma. O melhor médio do Sporting nesse aspecto é sem dúvida nenhuma Yulman, mesmo não sendo um gestor de ritmos do jogo, pelo menos a meu ver, não é digamos um Vitinha, não tem essa capacidade, em termos de perfil não os podemos comparar, mas é o melhor. Ele nos primeiros 20, 25 minutos teve muito protagonismo com bola, conseguiu encontrar os melhores caminhos para o Sporting explorar os ataques na circulação, posses mais longas, inclusive com várias bolas dentro do bloco do Sporting de Braga, que depois iam à largura e criavam várias vantagens para a equipa, mas a partir de certa altura o Sporting, e sobretudo a partir do golo, o Sporting marcou aos 15 minutos, eu acho que houve ali, a partir dali, dos 15 minutos aos 25 minutos, o Sporting poderia ter feito mais 2 golos, mas a partir daí o Sporting começou outra vez naquela senda de dar a bola ao adversário, de conceder a bola ao adversário, de se resguardar mais, de não conseguir ter ataques prolongados. A equipa é sempre muito apressada na procura da baliza contrária, sempre muito viciada na exploração de ócaras, ainda para mais agora também com Kenda. A equipa, ao invés de trabalhar mais os ataques e combinações, Trincão, Kenda, são jogadores que sabem ter a bola, não sempre muito à procura da velocidade desses jogadores. Jenny Katam com muitas dificuldades em jogar em zonas interiores. De facto é um jogador que se destacou ao longo da sua estadia como titular do Sporting, como jogador que vem de fora para dentro e não propriamente como jogador que já está dentro do bloco do adversário. Ele aí, de costas para a baliza, em espaços reduzidos, está muito longe de ser um jogador fora de série, e ontem mais uma vez se viu esses problemas porque raramente conseguiu dar continuidade às jogadas, e o Sporting perdia a bola com muita facilidade. Por outro lado, o Braga, sobretudo na segunda parte, começou a conseguir meter João Moutinho e Racic dentro do jogo, conseguiu ter mais posses prolongadas, e aí sim o Braga não cedia tanto à pressão de bater jogo direto, porque sempre que o tentou fazer o Sporting controlou, e o Sporting a encolher-se. A segunda linha muito baixa, ou seja, a linha dos médios muito baixa, sempre com muito espaço para o Moutinho e para o Racic, sobretudo o Moutinho, claro que continua para este patamar a ser um grande jogador, a dar a maior qualidade na circulação ao Braga, muitas das vezes prescrutando o corredor direito, com várias bolas bem metidas por João Moutinho para o cruzamento. É verdade que o Braga não teve propriamente grande variabilidade a atacar, partiu de muitos cruzamentos, grande parte deles sem critério, até chegar o cruzamento de Zalazar, que foi perfeito. E deixem-me só apontar esta questão. O Sporting de Rui Borges, em organização defensiva, é capaz de ser, não sei se é o ponto mais fraco, mas é um ponto fraco. A equipa não consegue, a equipa geralmente dá a bola, mas não consegue dar garantias em organização defensiva, exatamente. Por exemplo, no golo do Braga, há uma bola do Furtado para o Zalazar, que é uma bola atrasada na meia-direita do ataque do Braga, e a linha defensiva do Sporting, se vocês olharem para os comportamentos da linha defensiva, não há um comportamento uniforme, cada um está por si. Geralmente quando acontece uma bola dessa zona para trás, o que é que faz a linha defensiva? Sobe. É um comportamento que víamos muitas vezes com o Ruben Amorim a acontecer, era todos os jogadores subirem, quando há um passo atrasado, todos os jogadores sobem para conseguirem ter um entendimento mais geral de todos os jogadores que compõem aquele momento do jogo. Isso não aconteceu, está cada um por si, depois o Diomande perde a zona que tem que estar a vigiar, o Eduardo Quaresma perde o homem, que é exatamente o patrão, e deixa-o cabecear. Portanto, é uma confusão completa, e eu já não me lembro de quantos golos o Sporting sofreu partindo de cruzamentos, e muitos desses problemas advêm de questões coletivas, e depois, claro, individualmente os jogadores ficam mais expostos, e é isto, assim, de uma forma mais geral. Volto a dizer, acho que ninguém está propriamente surpreendido que este Sporting tenha perdido a liderança. Sim, eu penso que a grande questão está no meio-campo. Eu acho que o jogo de ontem voltou a ser um exemplo para como o Sporting tem dificuldades em controlar os jogos.
é uma equipa que naturalmente que quando ataca é uma equipa ameaçadora, é uma equipa com uma capacidade impressionante com o Jokers, naturalmente, mas também com o Trincão, com o próprio Kenda, quando engata em velocidade, e portanto o Sporting criou oportunidades para ganhar o jogo. Ofensivamente é uma equipa que continua a ameaçar muito e por isso realcei o guarda-redes do Braga. Defensivamente, a organização defensiva sofre muito em função da ausência do meio-campo. A questão é que me parece que o problema de não ter Morita, não ter Yulman, Yulman agora regressou, mas Simões. Não ter os Simões, não ter o Dani, o próprio quando joga mais na frente, o Pote poderia ser também um elemento importante neste momento. Enfim, a equipa perde o controle do jogo pelo meio campo e não consegue na organização defensiva ser aquilo que tem que ser nestes momentos, que é uma equipa compacta, uma equipa junta. A equipa fica partida, vê-se os avançados, vê-se os defesas, mas não vês o meio campo. E portanto a equipa fica partida, os setores partem-se. E nesse meio campo por uma razão muito simples, porque não há médios. Há médios que em determinados jogos do nosso campeonato, em face às diferenças tão grandes que existem entre as equipas, que conseguem jogar na mesma dentro desse espaço tão esburacado, ou melhor, com uma clareira tão grande, mas mesmo nesses jogos, o jogo contra o Aves, por exemplo, foi um exemplo, a equipa, repara, tudo isto que aconteceu ontem era previsível acontecer, isto é, o Sporting chegar à vantagem em frente ao Braga, depois não conseguir concretizar o 2-0 e encarar os últimos 20 minutos a ganhar por 1-0. Portanto, isto era previsível. Portanto, o treinador tem que perceber, neste momento, o que é que eu vou fazer. E o que me pareceu é que ontem, quando chegou esse momento, o Rui Borges não sabia bem o que havia de fazer. A equipa continuou partida. A defesa, a organização defensiva continua sem existir dessa forma coletiva, e quando digo organização defensiva não estou a falar só na defesa, estou a falar sobretudo no meio campo. E portanto a equipa tinha que funcionar como bloco, e funcionar como bloco é os próprios avançados recuarem. Portanto, há momentos... Luís, e houve muitas vezes que até os próprios homens da frente partiram essa organização defensiva, com picos que não foram acompanhados pelos restantes elementos da equipa, e então facilmente se conseguia colocar bola nas costas ou bola ao lado, era fácil jogar dentro do bloco do Sporting, mesmo com o Sporting com linhas às vezes mais baixas. Sim, linhas mais baixas, mas partidas, porque aquilo que estavas a referir é que o Sporting fazia esses piques ofensivos, mas depois a jogada acabava, não acabava em golo, ou perdia a bola, ou o guarda-redes defendia, e o Braga rapidamente metia a bola no meio campo, onde saía a jogar com muito espaço. E aí sim, depois Salazar, Moutinho e Racites tomaram conta do jogo no meio campo. E o Braga começou, de facto, a rodear, a rondar, melhor dizendo, a baliza, a área do Sporting. E aí faltou um Sporting mais junto, mais coeso. Agora, de facto, não há... O que é que o Rui Borges podia fazer mais? Podia ter preparado melhor coletivamente o jogo para as debilidades que podiam acontecer nesta altura, que é a equipa 1-0 a pouco tempo do fim, mais do que procurar 2-0 com aquele anfai e perder a bola, porque fala-se muito em saber ter a bola, eu falo muito em saber perder a bola. Aquela equipa do Sporting na parte final do jogo não sabia perder a bola. Ou defender com bola, sim, não apressar sempre os ataques. Claro que isso é o ideal, é saber defender com bola, mas nesta altura esta equipa do Sporting já não conseguia ter bola, porque para ter bola é preciso ter os médios para terem bola. Sem Debaste, que é uma substituição questionável, embora o jogador pudesse estar fisicamente nos limites, mas é muito difícil ganhar alguma coisa com Felicíssimo nesta altura. Eu há pouco falava na questão do Alexandre Brites, era uma opção, porque quando ele jogou gostei dele. Ele foi titular no jogo contra o Lourosa, portanto no sábado passado, jogou na equipa B a titular, portanto o jogador estava disponível para entrar, e acho que podia ser útil neste tipo de jogos. Mas não estava no banco, Luís? Não estava, eu sei, mas a questão é essa, é que nem tem sido opção, porque eu acho que era um jogador que neste momento devia estar disponível, estava o Arreol, não é? Devia ser, sim, estava aqui a confirmar, estava. Arraiol estava. Aliás, sim, mas não entrou. O Alexandre Brito era importante, porque ali mesmo que fazer um meio campo a 3, porque se não consegues ter a qualidade a 2, podes ter pelo menos maior ocupação de espaço a 3. E nesse sentido, num jogo com o Braga, porque o Braga tem jogadores que mesmo não estando a jogar bem, é uma equipa que pode definir a qualquer momento. Lá está a qualidade de cruzamento de Salazar e o qualidade individual, sim. Exato, e o miúdo cabeceia muito bem. E portanto, eu acho que o Rui Borges não preparou o jogo para este momento que era previsível. Eu acho que preparou o jogo para o momento inicial e ficar a ganhar,
teve sempre depois os avançados para atacar e poder ter feito o 2-0, e estávamos aqui a falar numa vitória indiscutível do Sporting, mas a verdade é que não o fez, e a partir daí tinha que estar preparado para defender melhor. E a questão não é questão de recuar demais, é recuar mal. A questão é essa, é que muitas vezes as equipas podem estar num bloco mais médio e baixo. Ninguém me diz que uma pressão alta é melhor do que uma equipa que não pressiona e fica um pouco mais na expectativa. Depende dos jogos, depende dos momentos, depende das características dos adversários, depende de tanta coisa. Há o lado da identidade, o lado da estratégia. E acho que a Sporting não preparou os últimos 15 minutos do jogo para estar a ganhar 1-0, porque era previsível que isto acontecesse. E, portanto, esse é o que eu pôs-se a jeito, no meu ponto de vista, a jeito tático, porque as ausências sabemos quais são, o Rui Borges sabe melhor do que nós o impacto que elas têm, e isto tinha que ser um jogo de treinador na parte final, em função da previsibilidade do 1-0. E foi o que aconteceu. O Sporting recuou, não soube recuar, a organização defensiva não estava preparada para conter o Braga no meio-campo, e o Braga, a partir do meio-campo, passando esse setor tranquilamente, com Moutinho, Racic e Salazar, rondou a baliza do Sporting e uma bola podia entrar, e entrou com toda a qualidade. Portanto, acabou por ser natural aquilo que aconteceu em face das circunstâncias que referi, mas faltou de facto na preparação do jogo, o preparar para aquilo que pode acontecer. Eu acho que um treinador joga sempre 3 jogos, né? O jogo imaginado, o jogo real, e depois o jogo ficar a pensar naquilo que poderia ter feito. Acho que o Rui Borges aqui falhou no jogo imaginado, porque era possível perfeitamente o Sporting estar na vantagem tangencial frente ao Braga, normal, a 10 minutos do fim. O que é que eu faço para segurar a equipa? Não eu posso expor a levar com um empate, já me aconteceu tantas vezes nos últimos jogos anteriores. E depois no jogo real não soube reagir da melhor forma. É verdade que tem essas limitações enormes no meio campo, mas tinha que ser o coletivo a ajudar. Não o foi, perdeu aqui 2 pontos, e agora vai ter um jogo muito difícil nos Açores. E se não ganha esse jogo e o Benfica ganha, eu acho que o campeonato fica uma autoestrada para o Benfica, havendo ainda o clássico, e aí já colocaria até o jogo do título em Guimarães. Não sei se me permite só acrescentar. Diz. 3 coisinhas rápidas, é mesmo rápido, sobre esta questão. A primeira é que com a saída de De Bast, acho que está mais ou menos evidente para toda a gente que quando o nível sobe, De Bast tem dificuldades em impor-se como médio, pela falta de rotinas ali, pelo próprio perfil do jogador. É um jogador muito específico no que consegue conceder naquela posição, e portanto acho que a substituição mais lógica seria De Bast por Arraiol, porque Arraiol é um médio com outro tipo de qualidade com a bola do que propriamente De Bast por Felicíssimo, até porque estava lá Yulman para garantir outro tipo de capacidade defensiva, e o Edu nem para trás nem para a frente, mais uma vez não entrou propriamente bem no jogo. Depois a questão Biel, que continua a ser um mistério, porque é que o Sporting foi buscar um jogador em janeiro com o qual não conta nem para quando está mais baixo, nem para quando está à procura de outro resultado. É um jogador praticamente não conta. inexistente. Acho que foi uma contratação fora de contexto do Sporting neste momento. Não fez sentido. Sim, e Rui Borges continua sem conseguir explicar. A única coisa que diz é que o jogador não está capaz, tinha que ir buscar um médio. O Sporting tinha que ter contratado mais um médio no mercado de janeiro. Não teria que ir buscar um extremo, muito menos como o Biel. É a minha depois, opinião. por último, a questão das palavras de Rui Borges sobre o Arder. Não que eu não concorde com o técnico do Sporting em relação à leitura do jogador, em relação ao que o jogador traz quando entra a partir do banco. Eu concordo com essa leitura e com essa análise, mas quer dizer, ter um treinador numa conferência de imprensa a chamar-te trapalhão a um ativo do clube que custou quase 20 milhões de euros, parece-me que não é nem a melhor forma de motivar o jogador, nem propriamente a melhor forma de ganhar o grupo. Acho que pôs um bocadinho os pés pelas mãos nesse caso Rui Borges, talvez já irritado com as perguntas dos jornalistas, porque não foi a primeira vez que lhe tinham perguntado sobre a cabeça quente na altura, sim. Exato, mas acho que não lhe ficou nada bem. Não. E lá está, é um ativo do Sporting que não foi propriamente uma pechincha, foi um jogador que custou muito dinheiro ao Sporting. E tem a idade que tem. Sim. Com a idade que tem, não merecia ouvir essas palavras. Um jogador que me custa ver ter saído da equipa do Sporting, porque eu acho que estava bem, ele entrou ontem, mas já muito tarde, é o Maxi Araújo. Porque eu acho que de facto estava a ter um rendimento altíssimo, até nestes momentos de recuperação de bola. Ele entrou já ao minuto 73, entrou bem, ou melhor, tinha que entrar, entrou bem, porque se tivesse entrado mais cedo também entrava bem, se jogasse de início entrava ainda melhor. E de facto aí, talvez olhando a composição do 11, já falei na questão das outras opções do meio campo, olhando a equipa B, mas é difícil quando tens de olhar opções do meio campo olhando para a equipa B, mas é mais por aí que eu acho que o Rui Borges poderia ter feito mais. Mas é difícil neste momento, de facto, estamos aqui no nosso limite de tempo,
que, olhando para Sporting e Benfica nesta altura, de facto as opções que o Benfica tem são muito superiores às opções que o Sporting tem. O desgaste físico, recordar que o Sporting está ainda na meia-final da Taça, jogou a meia-final da Taça com o Rio Ave, desgastou-se muito, vai ter já outra meia-final a seguir. É verdade que o Benfica também está, mas com todo respeito, com uma equipa da 4ª divisão, o Tirsense pode gerir o plantel, e essa questão física também foi decisiva no jogo, não é? Sim, e também devemos aqui valorizar um bocadinho aquilo que tem sido o rendimento do Braga, sim, que é um jogo que marca a época do Braga, que ganha no Santa Clara. Depois o Carlos Carvalhal faz aquele apelo porque sente a equipa com energia para ir mais para cima da classificação, pede o apoio massivo da equipa contra o Casa Pia em casa e perde, e até lenços brancos. Depois disso passa o ano, acaba o ano de 2024, começa o ano de 2025 e são 12 jogos, 36 pontos possíveis, 29 conquistados. Há aqui um facto relevante: já não há competições internacionais, competições europeias nessa altura, que acho que me parece que é o fator determinante para este crescimento do Braga e para manter a equipa a salvo, depois a lutar por estes lugares, por uma posição de terceiro classificado. A par disso, todas as incidências do mercado de verão do Braga, do mercado de inverno do Braga, que perdeu alguns jogadores importantes. Sim. E foi buscar Fran Navarro, mas perdeu, por exemplo, o Bruma, que é importantíssimo. Mas contratou o Racic, foi muito importante. Embora o Racic foi contratado pensando na saída do Salazar. E agora jogam os dois juntos. E agora jogam. Pois é. O futebol. É isso, não é? O negócio que correu mal ao Salvador correu bem ao Carvalhal. Correu, sim, mas acho que... É verdade, não é isso? E a questão do Bruma também acho que parece-me importante. Sim, verdade. E o Roger está lesionado, atenção. E o Roger lesionado. Portanto, foi um bocadinho obrigado, mas acho que foi uma obrigação até de algum modo consciente, porque Carvalhal em anos anteriores já não teve receio de apostar em jogadores muito jovens. Sem dúvida. Lembro o caso de Roger, que depois, com o Arthur Jorge, voltou à equipa B e agora recuperou, e é o jogador que nós todos sabemos que potencial que tem. O Sporting joga o título nos Açores? Não me parece que vai ser decisivo o jogo. Acho decisivo que não é, mas pode ser uma marca decisiva se não ganhar. Mas acho que tem que dar uma resposta muito, muito forte neste jogo, porque a forma como ontem perdeu 2 pontos, que pode ter pecado a hipótese do Há um Benfica Aroca também na próxima jornada, e portanto se o Benfica ganhando o jogo... O Benfica parece-me que entrou naquela dinâmica já de vitória, de confiança, e as vitórias vão se suceder, e vitória tras vitória, com a qualidade das opções que o Bruno Lage dispõe. Parece-me que neste momento está em clara vantagem para pensar em conquistar o título. Sofia, achas que o Sporting joga o campeonato nos Açores, não o ganhando? Não ganhando o jogo fica, não ganhando fica muito, muito, muito difícil. Sinceramente, a equipa não está propriamente a atravessar um momento de confiança brutal, nem de competência, portanto às vezes não vem a confiança, mas nós vemos algumas exibições competentes, mas acho que nos últimos jogos não tem mostrado confiança nem competência. Acho que Gyökeres é o ex-libris dessas duas palavras, mas é um jogador, portanto notou-se também que na segunda parte ele cresceu um bocadinho em termos de capacidade e a equipa foi com ele para baixo. Acho que essa quebra de Gyökeres do primeiro para o segundo tempo foi fatal para a equipa também, e nos Açores o encaixe do jogo acredito que possa ser bem diferente. Prevejo um Santa Clara a conceder mais bola ao Sporting, um bocadinho à imagem do que fez o Estrela da Amadora, e o Sporting sentiu muitas dificuldades na Amadora, mesmo muitas, e portanto nesse sentido não vejo uma tarefa propriamente fácil, na teoria. Claro que depois o Sporting pode entrar e marcar logo 2 golos, porque a dificuldade não, a diferença individual pesa sempre muito, e às vezes o que nós pensamos às vezes não acontece por causa disso, mas na teoria, ainda para mais com as palavras de Rui Borges, eu acho que, volto a dizer, acho que isto pode ter impacto num grupo. Não prevejo tarefa fácil, Luís, sinceramente. Sim, claro que não, muito menos naquele terreno que ainda torna o jogo mais de duelos e menos de bola no pé. Só um último olhar rápido em relação ao que foi a jornada. Não sei se vocês lhes chamam a atenção alguma coisa. Já falámos aqui ontem também daquilo que foi a importância da Vitória sobre o Santa Clara, mete-se a um ponto do 5º lugar.
O Vitória tem um campeonato ascendente nesta fase, porque já teve 8 pontos e não vai ter deslocações difíceis. Acaba o campeonato em Alvalade e vai ter um Vitória-Benfica também dentro de 2 jornadas. O Boa Vista ganhou, Lito Vidigal saiu, quem diria? Sim, eu iria mesmo por aí. Acho que o Boa Vista perdeu 6 jornadas, perdeu tempo com o Lito Vidigal. Acho que ninguém está propriamente surpreendido, não é? Eu não queria ser tão duro São como tu, mas é verdade que acho que perdeu ali o tempo com o Lito Vidigal do Sporting. Está a 5 pontos agora da zona de play-off. Atenção. Está a 5 pontos e está empatado com o Farense. E há um Boa Vista Aves para jogar. Está empatado com o Farense, o Boa Vista. Há 2 equipas em crescendo, claramente em crescendo, nesta reta final, o Estoril e o Famalicão. Acho que são as 2 equipas que pelo menos demonstraram que, tendo em conta o plantel à disposição, poderiam ter feito épocas bem mais tranquilas, porque ambas as equipas passaram por momentos muito dolorosos ao longo da temporada. Mas em termos não só de resultados, atenção, as nossas análises aqui vão mais até para o próprio crescimento da equipa. Acho que tanto Famalicão como Estoril estão numa fase ascendente muito, muito interessante e dá gosto de ver estas 2 equipas jogar. E jogam depois, para a semana. Na próxima semana jogam. Entre elas, exatamente. Acho que pode ser um jogo dos mais interessantes de acompanhar deste campeonato. E depois há uma que, se eu tivesse de escolher como equipa de exceção da temporada, seria o Rio Ave. Pelo plantel que tem à disposição, pelo que Petit já tinha demonstrado noutros projetos, acho que aquilo que vai demonstrando é mesmo muito curto numa correlação plantel-qualidade de jogo. Sim, é um facto. Embora aquilo, o plantel, são muito peças soltas, não é? E agora sem poder jogar em casa, não é? Devido ao problema que teve na bancada. Só para precisar. Sim, a tempestade. Sim, só para precisar, o que há para jogar é um Aves Boa Vista, na penúltima jornada, e na penúltima um Estrela da Amadora Aves. E falo nisso porque são as equipas que estão enfiadas mesmo ali na zona de luta pelo play-off. Também com o Farense, naturalmente. E a próxima semana é Boa Vista Nacional. É a Boa Vista Nacional, sim. Embora o National League já tenha uma margem, já tenha uma almofada curta, mas é verdade. Falar na perspectiva de Boa Vista, sim, que é um jogo que teoricamente não é contra as equipas meio da tabela para cima. É um jogo que tem que ganhar, portanto, para ainda manter uma esperança daquilo que parecia impossível, não é? Se ganhar é possível. Mais alguma nota que vocês querem deixar desta jornada? Confirmar aquilo que tem sido, de facto, o problema em que se meteu o César Peixoto no Gil Vicente, não é? Verdade. A equipa perdeu em casa com o Moreirense, podia ter conseguido de facto um resultado diferente. Agora que os Moreirense fazem uma excelente exibição, mas a verdade é que o Gil neste momento está com a corda apertada, não é? Valeu a derrota do Aves frente ao Estoril em casa, um bom Estoril mais uma vez, a jogar bem. E também lhe valeu aquela vitória no Bessa, que era o jogo importantíssimo para o Gil Vicente, sim. E aí a vitória foi inequívoca, mas sinceramente eu continuo a achar que o Gil Vicente deu vários tiros nos pés no que respeita à gestão do projeto desportivo esta temporada. Continuo a não perceber alguns dos treinadores que saíram e o timing em que saíram, e nós já tínhamos falado disto no episódio anterior, Luís. Uma coisa é um treinador chegar quando as coisas estão a correr mal, outra coisa é um treinador chegar quando as coisas estão a correr bem e não se percebe bem porque é que o treinador anterior é despedido. Portanto, são coisas completamente diferentes, não há o tal efeito chicotada, etc. E até pode acontecer coisas contrárias. E, por exemplo, basta relembrar que Félix Correia no jogo frente ao Boa Vista nem sequer foi aos convocados. Sim, e estamos a falar de um jogador que, independentemente de já ter sido veiculado em várias vezes, que não é propriamente o jogador mais fácil de lidar, foi sendo um jogador que nunca teve problemas em termos de convocatórias e dessa vez ficou fora da convocatória. Portanto, há aqui questões até para o próprio César Peixoto resolver. Acho que foi questão técnica mesmo. Não é que ele assumiu. Não, foi a opção técnica. E neste último jogo, com o Moreirense, foi para o banco. E entrou só na segunda parte. Pois, mas lá está. Ou seja, há aqui problemas complexos para o próprio César Peixoto resolver, de um jogador que acredito eu que por problemas que possam ter, etc., tenho a certeza que tem pelo menos a consciência do grupo de que é um dos melhores jogadores da equipa, e isso às vezes é mais complexo às vezes o que nós conseguimos pensar e enfim, acho que se criaram aqui vários problemas no Gil Vicente sem grande necessidade, porque em termos gerais até é um clube que costuma estar bastante bem orientado. O Félix Correia entra depois da equipa ficar a perder aos 48 minutos, entra aos 57 para o lugar do Bermerro, sim. E, portanto, exatamente. Já foi uma substituição já que demonstrou mesmo já
tentar ir atrás do resultado. Ok, ficamos por aqui esta semana. Na próxima jornada cá estaremos naturalmente outra vez para falar em visão de jogo sobre o campeonato. Um Benfica que vai disparado, porque acho que a nível de qualidade de jogo fica provado nesta jornada, na vitória sobre o Porto e de opções. As duas coisas em geral estão relacionadas. O futebol continua a ser dos jogadores, não é? E ainda bem. E um Sporting para 2 pontos frente a um Braga, que também neste momento está num terceiro lugar, tem um calendário ainda exigente. Há um Braga-Benfica na última jornada, o Porto ficou a 1 ponto, vai ao Casa Pia na próxima jornada, e para o Porto neste momento já não é possível falar em calendários mais acessíveis, porque cada jogo parece uma montanha para escalar. Cá estaremos na próxima semana para falar. Podem-nos continuar a ouvir sempre na vossa plataforma preferida e nos sites do jornal O Jogo e da TSF, e também na página YouTube do Jogo, onde vamos metendo cada vez mais conteúdos para analisar o futebol que nos apaixona. Um grande abraço e o futebol esteja convosco.